Estamos começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Eu sou o Ivan, do site ubunteiro.com.br. Vocês me conhecem também como Ubunteiro BR na rede Freenode. Aprígio, ordem alfabética, hein? Beleza. Fala aí, meu nome é Prígio Simões, eu sou atualmente líder do Ubuntu do time regional do Rio de Janeiro, né? E que é o Ubuntu BRJ. Eu trabalho com Unix há anos e com Linux, então estou aqui para tirar dúvida aí, muito pronto para aprender e mais ainda, quer dizer, para ensinar e mais ainda para aprender. Então estamos aí. Júlia? Bom, meu nome é Julian, eu trabalho para a Copyblogger Media, empresa do Texas, com WordPress, é a criadora do framework Genesis, que é um dos frameworks mais usados aí da WordPress. Trabalho com o Ubuntu Server, principalmente, e com o Ubuntu Desktop também. Então, vamos aí. Og? Olá pessoal, eu sou o Og Maciel, falando aqui dos Estados Unidos. Fui um dos fundadores do Ubuntu Brasil, passei por várias comunidades e hoje eu fico aqui pentelhando o pessoal. De vez em quando eu faço um podcast que está meio parado, o Castalho Podcast, e eu vi o filme do Super-Homem e o Aprígio não viu. Então, pessoal, vamos começar este episódio, mais um episódio de assuntos gerais, comentar notícias, dar a nossa opinião sobre o que está acontecendo no mundo do software livre. Hoje vamos começar falando, acho, sobre a notícia do encerramento do bug número 1 do Ubuntu no Launchpad. O bug número 1 era relativo à dominação da Microsoft nos desktops. Qual foi o dia aqui? Vamos ver o dia que foi. No dia 30/5, o Mark Shuttleworth, nunca sei se eu falo certo o nome dele, sobrenome, ele encerrou o bug número 1, dizendo que a Microsoft não domina mais o mercado. No entanto, ele disse que não domina mais o mercado em geral de computadores, né? Ele botou no mesmo saco ali tablets, telefones, né, smartphones e os desktops. Mas tem a discussão, né, lógico, já vou levantar aqui, que no bug, originalmente, a descrição dele falava apenas dos desktops, não falava de outros dispositivos, né? Eu não sei se vocês consideram essa notícia como realmente um bug que foi encerrado ou se foi uma desistência de mercado. Olha, eu tive essa conversa, foi justamente com o Augusto do BR Linux, né? A gente estava conversando sobre isso, e se você ler a definição do bug, porque, veja bem, né? Eu posso falar até com um pouco de autoridade, porque eu faço isso, esse é o meu trabalho. Eu faço trabalho de controle de qualidade, automatização. Se você ler os detalhes do bug, a solução dele, para você realmente considerar que ele foi solucionado, é que não só a Microsoft tem que perder um pouco do market share, mas o Linux, não Linux, desculpa, a palavra que ele usa é produtos de software livre, tem que ganhar o market share. E, tipo assim, eu lendo aquilo ali, nunca que eu iria falar, não, tá solucionado esse bug. Então, pra mim, isso aí foi mais um que a gente chama de um PR stunt, né? Ele tá querendo chamar a atenção, fazer um away, fazer um pouco de barulho aí. Mas esse bug tá vivo ainda. Assim, deixa eu dar a minha visão disso aqui. Eu cheguei a ler o bug lá, né? Ele até comenta o seguinte, né, que esse bug é amplamente evidente na indústria de PC, ele deixa claro isso, né? E ele coloca lá, visite uma loja de PC local, ou tente comprar uma máquina sem qualquer software proprietário, né? Então, assim, eu entendo o seguinte, tá? No mundo canonical, né, a visão dele, no mundo Ubuntu, melhor dizendo, a visão dele é que ele sempre quis criar uma distribuição Linux que atendesse a toda a parte desktop, né, com uma facilidade, ter uma facilidade de gerenciamento, para que você tenha um Linux fácil, né, enfim, bom. Então, assim, de repente pinta essa história daí. Eu não entendi muito o que ele quis dizer com isso, porque na verdade é o seguinte, ele está postando agora em mobile, né, em tablet. O que eu acho, a minha opinião pessoal, é o seguinte, ele deixou claro, né,
que hoje em dia a Microsoft ela não domina, acho que todo mundo deve ter entendido isso, que não domina mais o mercado de PC. Porém, infelizmente, ainda existem algumas políticas para que você venha comprar máquinas sem soluções proprietárias. Só que se a gente reverter isso para o Brasil, para alguns países, né, a gente tem, de repente, eu não sei se na China, enfim, até mesmo aí nos Estados Unidos, se não me engano, acho que aí pode fazer isso, a gente tem algumas leis da questão de, por exemplo, de venda casada, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho direito, inclusive está no contrato lá da Microsoft, acho que, na verdade, eu acredito que venha pautar-se a isso, né? Que a gente pode realmente dizer não para o contrato e pedir o reembolso na loja daquele sistema operacional, porque não existe esse acasalamento que nem tem na Apple, questão de hardware com software, né? Então você pode comprar uma máquina, um PC, um notebook e colocar uma distribuição Linux ou um FreeBSD ou o sistema operacional que você quiser. Enfim, então assim, eu entendi isso, eu entendi que na verdade ele desistiu de lutar, não desistiu de lutar, mas ele na verdade ele deixou de esquentar o negócio, pelo que eu entendi, porque na verdade a visão de ter um PC, um notebook com um outro sistema operacional, hoje em dia já é uma coisa mais realista, né? E aí vem aqui aquela questão muito de países, né? De repente tem que entender um pouco a concepção dele. Eu não acredito que esse tipo de assunto possa chegar naquele velho assunto ou no novo assunto, né, que as pessoas ressuscitaram, dizendo que o desktop Linux havia morrido porque o Ubuntu, porque o Mark e o Steve Lopes resolveu fechar o bug 1. Né? Acho que é muito radicalismo aí, entendeu? Mas eu entendi foi isso, assim, acho que não tem mais o que lutar, não. Mas o Cog falou, tá? Fica muito feio fechar, porque na verdade o bug não tratava só isso. Ele botou um outro assunto no meio. Ele, na verdade, o foco era PC, né? E aí agora, por causa da explosão mobile, ele misturou os assuntos e fica um pouco feio mesmo. Até o Og tinha falado isso na última vez. Fica um pouco feio mesmo. Eu concordo com vocês dois, na verdade, cara. Tipo, eu acho que tem um pouco de verdade nos dois. Eu acho que a ideia, a visão do Mark é realmente o que o Aprígio falou, mas o bug não devia ter sido fechado, não, cara. Tipo, foi errado isso no fim das contas, porque realmente, tipo, o Ubuntu hoje tem o que? Tipo, 5% do market share no máximo. E como o Mark estava falando especificamente de tops naquele bug, eu acho que não devia ter sido feito. Talvez se tivesse mudado ao longo do tempo, adicionando servidores e o mundo mobile no bug, que poderia ter sido feito, porque os bugs do Launchpad podem ser editados sem problema. Essa polêmica não teria sido criada, mas como ele não editou, como ele fechou com o bug daquela forma, aí sei lá, foi pra mim, da minha ideia, acho que foi errado de ter fechado, sim. Foi um assunto muito de interpretação, na verdade, né? Porque algumas pessoas estão interpretando da maneira como quer. O problema é que existe muito Windows users misturado no nosso meio, né? São os chamados trolls, né, que andam trollando esse tipo de situação e desse assunto, né? Porque, por exemplo, o cara levanta a bandeira de uma distribuição, e esse cara que levanta a bandeira de uma distribuição, que é totalmente contrário à filosofia do software livre, ele ataca empresas como a Canonical porque ele não concorda com a filosofia do Ubuntu, né? Uma coisa que eu não consigo entender, né? Então, beleza. E aí, o que ele faz? Para atacar um Ubuntu, agora isso virou uma chave, né? Isso virou agora uma pedra. Por quê? Porque ele mal interpreta o que o cara falou, por que o cara fechou o chamado, e joga a pedra achando que isso vai realmente causar algum impacto. Na verdade, acho que isso aí é uma questão muito filosófica, né? Por que ele fechou? É até estranho abrir um bug, né? Você não concorda comigo? Não sei se vocês concordam. É meio estranho abrir um bug, né, para competir com uma outra empresa, até porque o foco do Linux nunca foi ser o que a Microsoft é hoje. Sempre foi ser uma solução alternativa ao Unix, né? Justamente a questão de servidores, processos, né? Questão de flexibilidade, escalongabilidade, palavra bonita, né? E tudo.
Então, assim, é estranho, né? Agora, o Ubuntu, ele nasceu justamente, ele deu a cara de desktop para um desktop Linux. Então, realmente, existe muito peso em cima disso daí. Imagina o peso que ele tem nas costas dele, né? Um dia ele falou que todo mundo ia ter um Ubuntu na sua casa. Então, ele carrega um fardo muito grande. Então, acho que as pessoas estão deturpando um pouco do fechamento do bug, que acho que, enfim, não é nesse nível todo não, para poder atacar Canonical, ou acho que não concordam no Ubuntu, atacar um Ubuntu. Acho que... É que o problema foi que ele deixou a bola quicando, né? Pois é. Ele deu margem a interpretações. Foi esse o grande problema, na verdade. Exatamente. Aí o pessoal, os trolls, que não estou dizendo aí, o que eu mais vi, por exemplo, lá no BR Linux, cara, que eu tava acompanhando mais ou menos no que o tempo me deixou na semana, foi o pessoal falando que o Mark tá tentando apaziguar as coisas com a Microsoft, porque estão fechando parcerias, né? Isso porque em uma sessão de perguntas e respostas que o Mark fez no EC, ele elogiou a Microsoft e ao mesmo tempo falou umas coisas ruins dela, né? Como um verdadeiro competidor deve fazer, né? E o pessoal acha que não, o pessoal achou que o Mark tinha que falar mal da Microsoft, não sei o que. E como ele não fez, agora aí juntou isso aí, e pra esses malucos aí que não sei o que tem na cabeça, a Microsoft e a Canonical são parceiras show de bola, né? O Mark vai vender o Ubuntu pra Microsoft e o Ubuntu vai virar pago. Essa é a padrão, né? Essa é a ideia do pessoal, só pode, né? Tudo que fala. Até vou lembrar disso aí. Na última palestra que eu dei agora numa semana acadêmica, uma das coisas que eu falei na palestra é exatamente sobre quando a gente quer vender um produto, ou na verdade nem um produto, a gente quer defender o software livre, a primeira coisa que a gente não deve fazer é falar mal da concorrência, né? E sim falar bem da nossa solução. Porque senão tu acaba perdendo todos os argumentos assim que tu começou a falar mal do outro, em vez de falar bem do que tu tem pra mostrar, né? Exatamente, cara. Tipo, se você quer vender teu produto, falando que eu quero vender o Android, por exemplo, eu não vou vender o Android falando mal do iOS, cara, ou do Windows Phone. Eu vou vender o meu produto mostrando que o meu produto tem de bom. Acabou. Você sabe o que eu acho engraçado isso? O Julian falou uma coisa interessantíssima, a questão de porque a Ubuntu vai ser fechada agora, e que agora acabou, e o pessoal começou a inventar um monte de abobrinha na internet, as pessoas que são contra a Canonical. Beleza, então vamos lá. Então, essa é uma história que eu adoro. Cara, você acha que o cara simplesmente vai fechar a distribuição e vai passar a ser pago? Isso não existe, gente, não existe. Por quê? Então beleza, então vamos lá então vamos esquecer que existe licença GPL, tá? V2, V3, existe tudo isso, vamos esquecer que existe tudo isso, porque até então uma aplicação que é GPL, o cara simplesmente não pode pegar e transformar em software proprietário, que é isso, né? Então vamos esquecer que então as aplicações tenham então licença, então beleza, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é arrancar o Core Utils. Arranca o Core Utils, porque o Core Utils é um pacote que vem de instalação básica de sistemas como Fedora, Debian, né? Ubuntu, que tem os comandos padrões, os comandos reescritos, os comandos GNU, como por exemplo ls, df, du, touch, chown, chmod, tudo isso está lá no Core Utils. Então vamos colocar os que vêm com Unix, né? Até então a gente parece que é a mesma coisa, não é. O comando df do Linux é diferente do df lá do AX 4.3. É totalmente diferente, as opções não tem nada a ver, né? Então assim, por exemplo, aqui no Linux é df-h, lá é df-sg. Então assim, existem diferenças. Então arranca o Core Utils. Vamos fazer o seguinte também, arranca o kernel, porque o kernel é GPL, o kernel é livre, né? Então vamos tirar o kernel, deixa só, reconstrói o kernel e deixa os blobs, né? Deixa lá o módulo do Hyper-V da Microsoft, que vai ficar legal, né? E algumas coisas outras mais, né? Arranca lá o GCC, né? Porque existem algumas rotinas do kernel que são para GCC, que são compiladas com GCC. Então vamos arrancar o GCC, vamos arrancar o M4, a libgnu, a glib, em outras coisas. Vamos arrancar tudo isso. Então se você arranca tudo isso, porque existe uma licença que protege essas aplicações, né? A gente vai ter teríamos um outro sistema operacional, né?
Então o cara vai ter que construir um Solaris, vai ter que construir alguma coisa do tipo, sei lá, então baseia-se no que tem como tem no OS X, né? Então assim, inventa uma coisa diferente. Inclusive até o próprio OS X da Apple tem lá, opensource.apple.com, o código-fonte de diversas, 90% do sistema está lá liberado sobre a licença GPL, ASPL, BSD e N outras licenças. Então não tem como a Canonical fazer isso. A Red Hat não fez isso. A Red Hat foi fiel ao software livre. Ela liberou o seu código-fonte para que qualquer pessoa possa pegar, retire o trademark dela e lance a sua distribuição, como você tem o Whitebox Linux, o Tau Linux, o CentOS e por aí vai, né? Então isso é uma blasfêmia que esse pessoal solta na internet que não tem nada a ver, então... tipo assim, desculpa, Júnior, eu sei que a Canonical em si, ela tem um departamento de controle de qualidades, então, tipo assim, por que foi o Mark Shuttleworth que fez isso? Por que ele não deixou então o departamento da Canonical fazer isso? Ele sabia que isso ia fazer um barulho, ele sabia que isso ia atrair bastante atenção, então, na minha opinião, ele fez por causa disso. Mas, bem, por mais ou por menos, o que vocês acham então? Ele acha então que hoje em dia, quando você entra numa loja, que existe mais opções do que coisa proprietária. Não é verdade, porque você ainda tem o Windows, você ainda tem o Mac. Mas hoje em dia você tem já um terceiro, que é o Android, né? Isso, o Android já é uma opção, eu não sei no Brasil, mas já é uma opção aqui também. O que vocês acham sobre isso? Tudo bem que não é nada proprietário, não estou nem mais falando daquele bug number one, né, o número 1, mas você acha então que tá legal do jeito que está agora, essas opções? Ou você acha que precisa melhorar ainda? Porque o Android, de uma certa forma, ele é fechado, não é isso? Ele não tem coisa fechada nele ainda? Tem. Tem. Inclusive, assim, o Android, desde a versão X, aí, acho que é a versão 4, eu não me lembro, que eles estão usando, ele é totalmente open source, né? Então, assim, na verdade, você tem, claro que você tem aí códigos, né, proprietários em algumas coisas, como, por exemplo, você pegar o telefone da Samsung, você tem uma coisa totalmente diferente do que você tem no HTC, que você tem no Nexus, que é o puro, né? O que nós realmente poderíamos dizer, é aquele ali que é o software que é o verdadeiro Android, o verdadeiro open source do Android. Então a gente tem assim vários segmentos, né? O que muitos entendem mal e chamam de fragmentação, né? Então assim, existe um mercado para cada coisa, como por exemplo o mercado da Apple. Existe um mercado dedicado a produtos da Apple, em que realmente você não tem como, eu concordo, você não tem como tirar o OS X e começar a vender no PC, porque a Apple ela define uma política de homologação, né? Então existe as placas que são homologadas para macOS, que rodam realmente, que compõem e vêm naquele hardware, que são vendidos no site da Apple ou que são homologados pela Apple. Então a gente vai entrar numa questão de homologação. Agora, no caso do Linux, eu não consigo ver ainda o Linux em desktop, como a gente vê o Android, que é muito fácil ser portado para alguns componentes celulares, porque o hardware é muito, muito específico, né? Porque PC é um mundo, a gente está conversando aqui agora, tem um maluco aí atualizando a placa de rede, a Realtek está lançando uma nova versão de placa de rede, com um novo chip, que precisa que a próxima versão do kernel tenha suporte a isso, um protocolo novo, alguma coisa qualquer. Então no Linux, a interface gráfica, que é logicamente que é o fundamento de um desktop, ela tem muito legado, né? E esse legado, ele bate justamente na questão da configuração, né? Então ela não atende 100%, é desktop instável, é assim mesmo, é assim no SX, é assim no Windows, porém no SX, por ter um hardware dedicado, uma coisa específica, ela roda 100% redondo ali, né? Porque é um ambiente dedicado. Se você tivesse um PC aí também, dedicado, homologado 100%, como você pode ver lá no Hardware Authentication, lá da Certification, né, lá da Canonical, no Ubuntu, você vai ter um sistema operacional estável, né? Então assim, eu acho que a gente vai bater muito na questão de legado, né? Você não tem como ter um ambiente gráfico, um sistema operacional 100% em todo o hardware do mundo. Você tem que criar essas homologações. Então assim, eu acho que assim, é um assunto muito grande, né? É um assunto muito grande. A gente está falando de um sistema operacional que não é específico, que roda em mais de 18 plataformas, que no caso é o Linux. Só isso para mim já é o esculacho, é o maior tapa na cara que o Linux deu na Microsoft. Ele roda em ARM,
ele roda em cafeteira, ele roda em batata, ele roda em Spark. Tem até vaso inteligente rodando Linux. Inteligente, né? Ele roda em PowerPC, né? Ele roda em Spark, em Tanio, e roda em tudo. Eu já botei Linux em todas essas arquiteturas. Então, só isso para mim já é porque não é um microkernel, é um kernelzão que compõe-se todos os módulos específicos para ligar os seus componentes. E esses componentes no kernel, que já vem com o kernel, já são conhecidos, né? Então é muito difícil você ter... Você quer ver um detalhe? Até para o Windows é difícil, né? Perde o CD da placa-mãe que vem com sua máquina para ver o que acontece contigo, né? Perde aí instala um drive que não é assinado para o Windows, e quando começa a travar, dá problema, liga lá para a Microsoft, eu estou com o Windows aqui, tá dando problema, tá a tela azul. Infelizmente nós não damos suporte porque o drive que você botou não é assinado. Assim, isso é uma questão que é muito grande e que não é muito favorável para a Microsoft não, você entendeu? A Microsoft só está no mercado hoje, 80, sei lá quantos %, por questão de legado. Se não fosse o legado que a Microsoft tem, se ela tivesse nascido ontem, ela não tinha nem 20% do mercado. E sabe por que eu falo isso? É só você olhar para o Windows Phone. O Windows Phone 8, quem aderiu isso? Cara, quando eu vejo alguém com o Windows Phone na rua, eu tiro até foto. Olha lá, consegui achar um. Você entendeu? Mais raro que TechPix, né, cara? Acho que eu vejo mais TechPix que o Windows Phone na rua. Gente, só para lembrar quem está assistindo agora ao vivo, quiser mandar alguma pergunta pra gente, a gente tá lá no canal na rede Freenode de IRC, canal Ubuntu BRC. Não conectei. Pode mandar pergunta lá que a gente ou discute aqui o assunto que vocês quiserem, ou responde as perguntas que vocês fizerem. Cara, eu acho que sim, ó, tá legal do jeito que tá. Eu tô gostando. Hoje eu consigo encontrar computadores rodando Ubuntu, consigo encontrar celulares rodando Android, consigo encontrar. Eu consigo instalar o Ubuntu Touch em qualquer tranqueira celular que roda CyanogenMod, eu posso fazer o port dele. Eu fiz o port do Ubuntu Touch pro meu Galaxy Note 2. Então, eu tô gostando disso, mas acho que tem muito que melhorar, cara. Eu gostaria muito de eu chegar aqui nessa pequena, como é aqui, essa zona que meus pais estão morando, chegar numa Schumann da vida, ou numa Berlanda, ou sei lá, uma Saufer, e você vê um computador rodando Ubuntu nele e você poder comprar, cara. Eu gostaria muito. Eu não gosto dessas lojas, mais, eu acho lojas, varejo, assim, enfim, uma faca aqui no Brasil, né? Mas eu acho que é muito legal, assim, de você chegar, poder encontrar isso, cara. Hoje você encontra aquelas distribuição vagabunda, né? Tipo, Phoenix, Linux e o cacete 4 lá, que não vem nem com driver pro próprio hardware que você tem. Mas eu gostaria muito, cara, tipo, se fosse o Ubuntu rodando essas máquinas. Então eu acho que tá legal. Show de bola. Hoje eu posso entrar no site do System 76 lá e comprar um Ultrabook rodando Ubuntu, que é o primeiro Ultrabook lançado rodando Haswell, que é a novo processador da Intel. É o primeiro Ultrabook rodando, ele roda Ubuntu. O pessoal da System 76 lançou esses tempo atrás. Eu acho muito legal entrar no site deles lá e fazer compra que eu quiser. Eu posso customizar meu hardware, coisa que muitas outras empresas não me deixam. Mas ainda tem muito chão pra correr, cara. E eu sinceramente não acho que o Ubuntu Desktop vai chegar nesse patamar. Eu acho que o Ubuntu Touch, sim, o Touch vai pegar mesmo, mas o Ubuntu Desktop não. Eu acho que vai estar sempre ali naquele 5, 10 market share no máximo, assim. Eu não acho que eu vou ver eu acho que eu vou morrer e não vou ver uma máquina com Ubuntu na Schumann da vida, ou sei lá, loja de... Caraca, se o Mark estiver ouvindo isso... Aproveitando então, galera, só pra responder... Não, o Mark sabe, cara. O Mark sabe que a gente contato, a gente tá sempre... Por causa por pôr o seu Ubuntu Member, tu consegue falar com o Mark meio que direto, sabe? Então a gente tava sempre em contato por causa do Ubuntu BRC. A gente conversava, batia papo e tal. E eu falei dessas coisas, cara. Eu falei que eu não achava que
que ia chegar e tal. Ele fala que não, né? Que a Canônica tem muita coisa na manga e tal, mas, cara, desculpa, mas eu não vejo isso, não. Por exemplo, eles anunciaram agora que não tem representação na América Latina, já abandonaram o barco aqui, nesse sentido comercial. Na América Latina eu até sei porquê, cara, tipo, eu sei os problemas que teve aqui, então eu não tiro a Acho que a Canônica fez certo sair daqui, porque não é culpa dela, é culpa das empresas daqui mesmo, que são uma bosta. Mas acho que no geral, assim, não exatamente por causa de coisa, cara, por causa das empresas de bosta, por causa da política antitrust que a Microsoft faz também. Bom, engatando a pergunta, então, vocês acham então que o desktop Linux vai morrer? Não, cara. Eu ouço isso direto, cara, essa pergunta. Cara, desktop no geral não morre, cara. Porra, vai ter sempre uso pro desktop, cara. Eu tenho um notebook aqui, tenho tablet, tenho celular, mas eu tô comprando um desktop, cara. Tô indo contra tudo que falam, eu tô comprando um desktop novo pra trabalhar. Aí eu faço um desafio nunca sempre. Vai morrer, velho. Você quer ver uma coisa, Ivan? Você pega a história do Linux, porque isso aí é papo de fanboy Microsoft que fica botando aí coisa na cabeça dos outros aí, né? São os trolls. O que acontece? Você quer ver uma coisa? Pega a história do Linux, bota 94, na época de ouro da Red Hat, né? Não que seja ouro hoje, a Red Hat sempre será a maior empresa para mim, mas bota aí desde aquela época, desde o Red Hat 5. Quantos usuários de Linux você via na internet, né? Eu frequentei IRC, Brasnet durante tempos e outros lugares. Eu me lembro que eram específicos, era eu e mais alguns, né? Então você falava de Linux para alguém na rua, eu não sei o que é isso, né? E geralmente muitas pessoas faziam referência a uma versão, um novo sistema operacional Unix, né? Então não conheciam, né? Então aí você pega de 2005 para cá, você pega desde o lançamento do Ubuntu. Você vê que o negócio ficou tão popularizado, né? Porque esse assunto de que desktop Linux morreria, porque eu não sei se vocês se lembram de um sistema operacional chamado BIOS. Né? O BIOS começou na versão 3, depois foi para a versão 4, 5, que fizeram a BI fez aquela cagada. Eu já usei muito de botar FAT no sistema operacional, acabar o BFFS, né? E lançou a versão 5, que foi um arraso, teve um download absurdo, mas ninguém comprava o suporte, a empresa fechou, né? E aí virou uma solução liberada. Então, naquela época já se falava, ó, esse sistema aí não vai durar nem 5 anos, né? Então, pega daquela época até hoje, o que o Linux já domou o mercado? Só em celular são 88% do mercado. 88% do mercado está junto com o iOS, né? Entre esses 80%, se não me engano, 68% aí pertence ao Android. E não deixa de ser um desktop hoje em dia, vocês não concordam? A questão do tablet, né? Então, assim, o Linux no desktop, como Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, que são as distribuições mais usadas, né? Tal como Debian, Slackware, Arch Linux, né? Você pode pegar. Cara, o que tem de usuário novo, o que tem de documentação, o que tem de fórum, né? Comunidade crescendo é muito maior que de 2005, 2004. Então, para mim, o desktop Linux, ele não cresceu. Ele, sei lá, duplicou, quadruplicou, né? É muita coisa. Hoje em dia, todo mundo sabe o que é Linux. Se você pegar um funcionário público sei lá, da Vara Federal, pegar um advogado, você conhece Linux? Já ouvi falar, já vi, conheço um Ubuntu, sei o que é Red Hat. Então, hoje em dia as pessoas já sabem. Então, assim, eu acho que o Linux ele já chegou nesse futuro. O desktop não morreu. Eu vou ter que discordar de você, sabe por quê? Porque isso tudo que você falou, e pode até que seja isso no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, meu amigo, ninguém sabe o que é Linux, não. Aqui no Brasil sabe, até por causa da questão da lei, da questão das repartições usarem software livre, isso popularizou bastante. Mas não só por causa disso, eu vou dizer por quê. Um dos grandes contribuidores para que o Linux seja um desktop favorito de muita gente
foi a Canonical. Por quê? A Canonical ela teve uma coragem que muitas empresas não tiveram, que foi pegar, remasterizar o CD, gravar o CD e com toda a sua publicidade e propaganda enviar para o mundo todo e pagar por isso. Então essa foi a maior jogada de marketing que o Marketing fez, né? E foi enviar, enrola a língua, foi enviar CD pro mundo todo. Então isso foi uma maior propaganda e maior do que uma propaganda na TV, né? Então assim, eu acredito, por mais que aí nos Estados Unidos que não esteja tão popular assim, é mais em servidor, isso é lógico, né? Aí é mais macOS e Windows, mas o Linux ele tem atingido sim o mercado comparado de desktop ao que a gente tinha 4 anos atrás. Isso é indiscutível, entendeu? Cara, com certeza, cara. Se não tivesse há 4 anos atrás, Og, 4 anos. Se não tivesse crescido como cresceu, eu creio que empresas como a Valve, por exemplo, não iriam pensar no Linux como sistema operacional que vão utilizar para os seus produtos, né, cara? Porque a Valve, por exemplo, a Valve vai utilizar uma versão customizada do Ubuntu para o Steambox, por exemplo. Se não tivesse crescido como a gente sabe que cresceu, eles não teriam nem cogitado essa possibilidade, cara. Teriam pagando licença para a Microsoft agora. Eles não lançaram pro Econ Station. É um sistema que está quase morto lá, do antigo S2. Eles não lançaram para o Zeta OS, que é o derivado hoje em dia do source do BIOS. Eles não lançaram para o Android, mas eles lançaram para o Ubuntu, para o Linux, Fedora, OpenSUSE. Então, para gastar dinheiro com desenvolvimento para um sistema operacional como o Ubuntu, como o Fedora, o Linux, melhor dizendo, eu acho que o investimento de desktop está sendo visado já há muito tempo. O Og, só de fazer o teu complemento ali, eu acho legal até essa quebra assim, de conhecimento que a gente está acostumado com o nosso mercado aqui, a gente sabe como é que a coisa funciona. Lá nos Estados Unidos eu sempre tenho a curiosidade, eu gosto sempre até de falar com o Og aqui, porque eu tenho essa visão que eu não teria de como que é o mercado lá, né, em outro local totalmente diferente da nossa cultura, diferente do nosso mercado mesmo aqui. Aqui, cara, eu nunca entrei numa loja e eu nunca vi Linux no sistema de desktop. Eu nunca vi nenhum lugar que você pode entrar e comprar e falar, eu quero isso porque veio com Linux. Mas eu sei que, por exemplo, para as pessoas que manjam mais, que não compram em loja, não precisa, e sabem ligar direto para a companhia, vou ligar para HP, vou ligar para, sei lá, para Dell, aí você pode, se você manja do assunto, você pode falar, não, eu quero um sistema assim. Uma coisa que eu notei que é diferente é o seguinte, se você quer, então, uma coisa que eu notei é que, às vezes, as poucas vezes que eu tenho que ligar para alguma companhia para pedir suporte, aí eles falam logo para mim, né, clica no botão Start, clica aí, abre o Windows, eu falo, não, eu não uso Windows, eu uso Linux. Aí alguém, às vezes, fala assim, eu já ouvi falar, mas isso são pessoas técnicas, saca? E mesmo assim, não manjam no assunto, eles já ouviram falar. Agora, o que entrou, que mudou bastante, é aquele lance que tem muito tablet e agora você vê muito, eu vejo coisas do Android já, assim, penetrando já no mercado. Mas eu nunca vi nenhum lugar que eu pudesse entrar para comprar um computador que tivesse Linux. Nunca. A Canonical vendia, o Ubuntu era vendido na Best Buy, né? Mas foi... Eu nunca vi na Best Buy também, cara, mas eu acredito, pode ter sido alguma coisa assim, bem... sei lá, pequena, né? Mas eu nunca vi. Ela vendia lá, vocês pararam de vender faz tempinho já. E nos stands nos stands da Best Buy ainda eles rodam todas as demos do Wii U estão rodando no Ubuntu também, cara. Tipo, eu achei até bem legal, tipo, que todas as demos dos jogos lá do Rayman Legends, por exemplo, roda no Ubuntu. Então, a própria Dell, se você pegar o site da Dell americano e o site da Dell do Brasil, você vai ver que você tem mais disponibilidades de máquinas com Ubuntu nos Estados Unidos do que no Brasil. Mas também na Dell agora eles retiraram o modelo, aquele principal do projeto Sputnik, nos Estados Unidos eles tiraram do ar, né? Eu só não sei como é que tá essas vendas lá, eu nem imagino, não tenho nem ideia. Como é que é isso lá fora, não tenho ideia. O Ubuntu é forte na Ásia, cara. Na Índia, por exemplo, na China, o Ubuntu domina.
Mas aqui no Oriente é bem... A diferença do Ubuntu no Ocidente e no Oriente é abismal, cara. Isso é bem óbvio. Mas eu acho que uma coisa que o Ubuntu está fazendo, e achei muito legal, e vai talvez ajude nessa questão do Ubuntu dominar no desktop, talvez ajude a provar que eu esteja errado, é a ideia da convergência. Porque, querendo ou não, você tem o teu celular aqui, você chega em casa, você conecta ele no dock, ele vai ter um mouse, um teclado e um monitor, certo? E você vai ter um desktop rodando no teu celular. Não importa a tua ideia, cara. Se ele tá rodando, se ele tem um mouse, um teclado e um monitor, é um desktop. Não é só porque ele não tem aquela caixa gigante que não é um desktop. Aquilo lá é o teu gabinete. O teu celular ali, no momento que você conectou ele no dock, ele é teu gabinete, teu CPU tá lá dentro, tua placa-mãe tá lá dentro, tua placa de vídeo tá lá dentro, tua memória RAM tá lá dentro. E quando você tirar do dock, vira o teu celular, ou teu tablet, ou sei lá, tua televisão, que diabos tu preferir. Então, se você levar em consideração que a convergência pode dar certo, então sim, eu acho que o Ubuntu pode absorver um market share muito grande em relação ao desktop, mas eu não sei como que eles vão contar, como os analistas e etc vão contar market share nesse sentido, como é que eles vão fazer, se eles vão ver um celular com Ubuntu, por exemplo, como só um celular, se eles vão contar só como celular, ou se eles vão contar como desktop também, né? Então, sei lá. Pelo que eu sei do mercado lá de fora, dos Estados Unidos, da Europa, que usam muito OpenSUSE, se não me engano, pelo que eu me lembro é o seguinte: o mercado de desktop eu não tenho muita informação. Agora, o mercado de servidor é absurdo. Agora, o mercado de workstation, que tem muita referência a desktop, é absurdo também. Por exemplo, um funcionário que trabalha numa empresa de petróleo, né? Geralmente ele não usa o desktop com Windows, ele usa um desktop com Linux, até mesmo por causa dos softwares de processamento de dados sísmicos, poços, aquelas coisas todas, gravimetria, né? E aquela coisa toda. Geralmente é isso daí, cara, coisa de 90%. O processamento acontece em sistemas operacionais Linux, né? Tem um software que eu usei muito na minha vida, que eu mexi muito com isso, que é o Seismic Unix, né? Que é um software muito bom. Então, assim, muitas pessoas de empresas de offshore, petróleo, até mesmo tem um software muito bom, que é o Abacus, que é um software pesado, né? Que lembra muito aí não é o 3D Studio, não, nem o Blender, é uma coisa do tipo, né? Mas é para fazer testes de pessoal que trabalha com design, que eu quero testar se esse parafuso vai quebrar quando chegar a esse tamanho de peso, né? Então eles testam nesse software. Então muitas empresas que trabalham como a NASA, né, que tem workstations, né, tem Linux instalado nelas, até porque é um pré-requisito desses softwares de processamento. Então, mas isso aí já é uma outra esfera, né? Claro, né? Agora, de desktop eu não tenho muita informação lá fora. Eu acredito que a Apple seja muito mais forte, sim, é claro, de desktop lá fora. Tem certeza que o Og vai comer em algum lugar, senta lá, eu duvido que não. Deve ter, ele vai sentar no lugar, o cara do lado de cá tá com notebook, o cara de lado de lá tá com outro, o cara do lado de cá tá com Mac, o cara de lá tá com Mac, o cara lá do canto tá com Windows. Ele tá escondido. A maioria é Mac. A maioria é Mac. A maioria é Mac, né? Hoje em dia a maioria lá é Mac. Então, infelizmente, a gente tem o grande problema, até porque eu acho que isso vai acabar no dia que entrar uma empresa no mercado e investir fortemente na questão de publicidade, né? Como a Canonical fez, como a Red Hat fez, né? Como a SUSE fez. Então, só que a Canonical foi massivo o negócio. Então eles fizeram uma propaganda muito boa para desktop. Então eu acredito que se alguém entrar no mercado aí oferecendo, fazendo uma propaganda publicitária, eu acredito que o Linux venha crescer mais um pouco, né? Agora, eu acho o seguinte, resumindo, né? Esse negócio de desktop Linux morrer, isso aí é incoerente, eu acho que é incoerente. Isso aí é igual aquela ideia, aquela velha frase que esse ano é o ano do Linux do desktop, né, cara? Tipo, são duas frases que vão continuar sendo faladas pro resto da nossa vida e nunca vai acontecer.
Eu só posso dizer uma observação aqui nessa história que o Júnior falou, foi muito bem ter falado isso. Muitas pessoas, né, vou nem falar aí, muitas pessoas criticam a questão esses Microsoft certificados, né? Vocês já devem escutar algumas historinhas aí. Dizem que não, esse ano aqui é o ano do Linux, então por que não acontece A, B, C e D? Né? Então, aí vem aquelas piadinhas, enfim, não, mas peraí, como eu falei, se você olhar de 2004 até hoje, o ano do Linux já foi há muito tempo. O Linux salvou a vida de muitas empresas, como a Novell, a Citrix, como muitas soluções da IBM foram ressuscitadas com Linux e muitas outras soluções foram agregadas com Linux, e muitas outras empresas, não estou dizendo que salvou a IBM, estou dizendo que a IBM teve muita familiaridade com Linux e é uma das grandes contribuidoras do kernel, como a Red Hat. Então, se você pegar essa história, você vai ver que o Linux já teve o ano dele, só está crescendo, né? Agora, se você usar esse ponto para o contrário, você vai ver que a Microsoft, que já teve o seu ano, não tem mais. Você pode ver o que tem de reversão desde a época do XP, do Xuxa Park, né? Eu não vou botar Vista, não. O ME com tecnologia RDA, né? Junta aí ME com RDA. Não vou botar, né? Eu não vou botar esse negócio de Windows 8, é muito feio, eu não vou migrar, não. Isso aqui agora, aquilo que tinha no Windows XP tem agora com 7. O cara não quer migrar para o 8, não, porque isso aí é muito, né? É muito Apple Fashion hoje em dia, né? Então, assim, até mesmo a própria Apple, para mim, foi mancada que eles deram recentemente, mas enfim. Então, cara, eu acredito que as coisas estão revertendo, né? A Microsoft já foi a potência, não é mais, já foi. A Apple, há 2 anos atrás, há 3, foi denominada a primeira empresa de tecnologia do mundo. Entende? Então, assim, a Apple passou a Microsoft, então as coisas estão mudando. O Bill Gates pode ser um homem rico, mas a empresa de tecnologia número 1 é a Apple, né? Então, assim, as coisas estão mudando. Não se vê mais o Windows dominando o mercado, como eu falei. O Windows não está mais em telefone como tinha. Na verdade, o Windows nunca teve em telefone, né? O Linux cresceu absurdamente. Até hoje as pessoas não caíram na ficha. Android é um Linux, tá? Então, assim, eu acho que está crescendo sim. Desktop Linux nunca morreu, nunca vai morrer e só tende a crescer. É a minha opinião, só tende a crescer. A participação da Microsoft está caindo faz anos já também, né? Se eu não me engano, teve um analista que falou que foi 79% de perda ou algo do tipo, eu andei lendo faz muito tempo aí. Coisa aí, eu não me lembro. Não tem, cara. Tipo, a Microsoft já não é mais o que era. Em relação ao iOS Static, tudo que eu tenho pra falar dele é que a Apple tá rodando o MyWii agora no iPhone, cara. Eu escutei uma coisa na internet que eu botei. O Apple tem muito de iOS aí no seu Android. Tem muito pouco de iOS aí no seu Android. O pessoal já falando disso aí, dessa dominação ou não no mercado, isso aí entra numa notícia aqui que nós botamos na pauta lá, eu botei lá no final, mas vocês leram essa de ser necessário aceitar a EULA do Windows para poder instalar o Linux em algumas máquinas, alguns Ultrabooks novos? Por causa da questão do Wi-Fi? Não, na verdade eles fizeram o tal do Fast Boot para te conseguir ativar o USB, ativar outras partes do hardware. Primeiro tu vai ter que entrar pelo Windows. Aí depois do Windows 8 tu pode reiniciar sem o Fast Boot, mas para te reiniciar primeiro tu tem que aceitar a EULA. Aí tu não pode depois dizer que tu não quer a EULA porque tu aceitou para poder ativar teu hardware inteiro. Deixa eu falar sobre isso aí. Eu até coloquei no meu blog recentemente uma matéria sobre Fast Boot, né? Eu coloquei lá, porque quando eu escutei uma pessoa falar sobre isso, que era um troll, né? Que tava em um lugar, e eu escutei o cara falando, não, porque agora que agora viu que o Wi-Fi não é mais aquele mistério. Aí agora Security Boot não é mais aquele mistério, agora é o Fast Boot, né? Ou seja, o Fast Boot nada mais é que um recurso, né, da tua própria placa, porque na verdade o Fast Boot não é mais lógico, né? Então na própria placa agora vem lá o recurso do Fast Boot. O que o Fast Boot faz na verdade? O Fast Boot ele permite aí, né, que você tenha uma hibernação muito rápida, né? Então na verdade quando você desliga lá o Windows,
ele, assim, desliga de uma maneira absurda. Então, assim, o Fast Boot, ele trabalha diretamente de um módulo da UEFI para o sistema operacional, que tem até lá o nome do arquivo lá do Windows que permite essa hibernação, né? Eu não sei se eu posso falar aqui, mas se vocês puderem depois ler aí, tá? O Ivan botar no blog lá, que é o Aprígio Simões, aí procura lá, .com.br, procura dar uma olhadinha lá na matéria minha sobre o Fastboot. Então o Fastboot não é somente um recurso poderoso de hibernação, mas ele funciona como uma multifase, na verdade. Eu até coloquei isso lá, né? Ele usa todos os núcleos do CPU, ou seja, quando você geralmente hiberna, quando há um PM Hibernate aí, PM transferimento no Ubuntu, no Fedora e por aí vai, você vê que ele gera aquele arquivo, né? Geralmente ele joga na swap, ele gera um arquivo de imagem, que ele tira um snapshot, uma fotografia de status real da sua máquina, joga lá na swap, você desliga a máquina, quando você ligar de novo, ele restaura aquela montagem, né, que ele fez, aquela codificação, e aí você tem lá o teu desktop da maneira como estava, né? Então é a hibernação. Só que a vantagem do Fastboot, na verdade, é deixar isso muito mais rápido. Não sei se vocês já viram um vídeo do Windows 8 com o Fastboot, é coisa assim de segundos, né? 2 segundos, é uma coisa muito rápida, porque é um recurso da firmware com o sistema operacional. Então não tem aquela contagem de memória, não tem aquela coisa que você vê iniciando, é uma coisa rápido demais, né? Então o Fastboot realmente é muito mais rápido. O problema não é o Fastboot, porque o Fastboot você pode entrar na Wi-Fi e desativar, tanto quanto, se não tiver opção, que é coisa de 1% dos fabricantes, você pode ir lá no Windows, você vai ter que entrar no Windows, né, e desativar lá o arquivo lá, desativar o recurso de Fastboot. Eu até coloquei lá no blog como é que faz isso, tá? É muito fácil, assim, é coisa boba de desativar, tá bom? Agora, o problema é quando está agregado um outro recurso, aí sim, que é o recurso de SSD Caching, né, que é o recurso lá da Intel, né? E o Intel Smart Response. Aí sim a gente vai ter um problema, porque na verdade ele registra, né, numa determinada área lá do disco SSD, que você tem lá uma estrutura, um arranjo, né, ele coloca lá a hibernação. Então provavelmente se você tentar instalar um Ubuntu, você detona tudo, né, detona a instalação do Windows, você perde todos os seus dados, né. Então esse é o grande problema, né. Agora você vai ter que realmente entrar no Windows e desabilitar o Fastboot. Inclusive, só deixar uma deixa aqui pra galera, o Fastboot ele também é suportado aí no Linux, tá? Desde a versão 2.6.29 ele é suportado pelo kernel Linux. Porém, como eu disse, no Linux, se você não tiver uma firmware que suporta isso, você vai ter que usar o recurso do próprio sistema operacional, né? O do arquivinho lá, não é uma firmware que vai estar fazendo isso. Então, existe como burlar isso. Agora, realmente, você vai ter que entrar no Windows para desativar isso. Por quê? Porque se você tentar desativar na mão, você detona tudo. A solução é colocar a Refind instalada, apesar de que botar uma UEFI emulator num pendrive, instalar a Refind lá, botar e dar um boot, mas mesmo assim você não vai conseguir por causa do Secure Boot. Então, infelizmente, você vai ter que entrar no Windows. Não tem uma maneira de contornar, e se o cara tentar passar por cima disso, vai inutilizar a máquina? Vai inutilizar porque você vai perder a instalação do seu Windows e, consequentemente, eu não sei como é que está essa história desses fabricantes, você vai perder também o contrato de suporte. O grande problema são as tecnologias inovadoras da Intel, né? Por isso que é necessário você comprar a máquina sem o Windows. O problema não é só o Secure Boot, o problema é o Trusted Boot, o Mensured Boot, né? O Fastboot. Então, assim, o Fastboot nada mais é que um recurso que você pode desativar. Muito fácil, não faz, chega lá, pão, desativa, acabou. Não tem problema nenhum. O Secure Boot você pode desativar pelo Windows, pelo Confirm Wi-Fi Secure Boot, é um comando que você digita, acabou, ou então você entra lá na firmware e desativa também, é fácil. Então, assim, tudo vale na questão da guide, né? Porque quando você boota a sua máquina, o Fastboot ele já carregou a imagem do sistema operacional. Então, quando você liga a máquina, ele vai querer saber, não interessa o que você quer fazer, você entende? Ele vai arrancar na partição que já está registrada nessa área de memória, que vai ser gerenciado por todos os núcleos do CPU, né, na leitura, para ele poder descompactar essa imagem que foi compactada. Só que ele já tem um ponto de montagem, ele já tem um ponto de acerto. Eu tenho que montar e parar aqui, quando o cara estava acessando o site e tal, e bababá. Então a guide, né, que é aquele endereçamento quando você liga a máquina, ela já está pronta, que lembra de UID, sabe o que eu estou falando. Ele já aponta aí
para a partição de boot do sistema operacional que está naquela máquina. Então, se você destruir isso, detona. Por que foi desativado? Para evitar de alguém dar um boot no pendrive ou dar um boot no CD durante esse processo e detonar aquela imagem que foi feita na máquina, né? Ou seja, porque quando você hiberna, você não passa pelo procedimento de bootstrap, você não vê aquelas coisas subindo, então iniciando o seu sistema operacional. Não, ele já vai direto para o ponto de montagem que foi compactado. Eu estou dizendo ponto de montagem, mas é o ponto de state, né? Que foi gerado quando ele hibernou a máquina. Então, assim, isso é transparente para o usuário. Ele não sabe que está hibernando, ele sabe que está desligando. O Windows sempre desliga, o Windows 8 com esse serviço, com esse suporte, ele sempre desliga e liga naquele ponto que você parou. Isso é muito igual aí ao que acontece com o OS X, e é muito igual ao que acontece com alguns sistemas, até mesmo com Android, com iOS, mas muito lá com o OS X, né? Até porque isso aí já é padrão lá. Então, assim, ele começa aquele ponto. Então, se você matar, se eles liberassem a utilização de pendrive, boot no pendrive, segurar o C na máquina para dar boot no CD, você poderia detonar essa área e, consequentemente, perder todos os seus arquivos. Todos. É só uma segurança, entendeu? Agora tá entendido. Eu botei, assim, se você puder botar, eu botei lá, eu vou botar aqui para vocês. Acho que vale a pena, eu pesquisei muito antes de falar sobre isso. Eu fiz testes também, tá? E assim, porque eu gosto muito desses assuntos quando é firmware, essas coisas todas. Então, se vocês puderem ver depois, eu vou botar aqui pro Ivan, e o Ivan coloca aí depois aí, tá? Assim, a solução você não vai usar o Windows, então detona, entendeu? Se você vai botar só Linux, não impacta você. Se você não pode perder os dados do Windows, né? Oi? Manda pras cucuia, que eles dizem pra cá. Manda pras cucuias. E como a gente já falou então sobre a Steam antes, a última estatística da Steam mostrou que o uso do Steam por usuários Linux caiu. O que se deve isso? Cara, isso é bem simples de responder, na verdade, que na verdade o número de usuários que respondem a pesquisa, né? Porque isso não, eles não contam todos os usuários, tá, pessoal? Isso aí é uma pesquisa, então ali, na verdade, os status ali, as estatísticas que estão ali, não são de usuários totais, são de usuários que responderam à pesquisa. Eu não respondi. É uma pesquisa que aparece aleatoriamente na tua conta Steam, você responde se quiser ou se não quiser. Você não ganha nada respondendo, só ajuda isso aí, né? E nas últimas versões da Steam eles reorganizaram as categorias, né? Então antes você tinha Ubuntu, você tinha Mint, você tinha OpenSUSE, tinha Debian, tinha uma porrada de distro lá. E tinha muita distro que tinha tipo 0,00001% de participação, tipo, sei lá, tinha uma pessoa utilizando aquela distribuição. E eles jogaram tudo numa categoria chamada Other. Então você não sabe o que tem lá. Pode ter, sei lá, Windows 98, Windows ME, Windows 95, tem tudo lá, entende? Então é difícil você realmente saber quantos usuários estão utilizando realmente a Steam. Mas pra Valve, isso não importa, cara. Porque a Valve não lançou a Steam pra... Não adianta a gente pensar, a Valve lançou a Steam para os usuários Linux poder jogar. Não. A Valve lançou a Steam no Ubuntu por causa da Steambox, cara. Ela não foi para agradar a gente, ela lançou por causa da Steambox. Então, aquela estatística que tem ali não representa absolutamente nada. Não quer dizer que existem menos usuários, existem mais usuários. Não representa porra nenhuma, cara. E outra, era óbvio que a gente ia ter um declínio. Porque quando foi lançado, teve muita gente que utilizou, teve muita gente que saiu do Windows e começou a utilizar. Teve muitos relatos na internet das primeiras experiências com o Ubuntu e blá blá blá. O Reddit tava cheio, tipo, cacete, cara, quando foi aquele mês que foi lançado
a versão estável, o Reddit estava, tipo, a cada dia tinha uns 6 ou 7 posts de primeiras impressões de usuários vindo para o Ubuntu 12.4. E muitas pessoas se instalaram, não viram nada que realmente fizessem eles gostar e continuar, e voltaram pro Windows. Então era óbvio que depois dessa lua de mel, digamos assim, as estatísticas iam diminuir, mas representa porra nenhuma, cara. Eu até fiquei preocupado porque eu olhei a estatística e falei, bom, eu tô nessa estatística de redução, porque eu olhei na minha estatística a última vez que eu tinha jogado na Steam, fazia mais de 30 dias, não tive tempo de jogar. Eu pensei, colaborei com a queda, né? Eu não sabia que era por pesquisa. Sim, é tudo feito por pesquisa, cara. Não, na verdade, a pesquisa é aleatoriamente, sabe? Então, eu por exemplo, não veio nenhuma vez a pesquisa pra mim. Eu participo do beta desde o primeiro beta fechado lá, que era só pra alguns usuários. Eu participo desde aquele tempo lá e nunca recebi pesquisa. Não, falando, eu lembro, eu respondi ela uma vez já. Mas eu realmente não sabia que essa estatística deles era baseada nessa pesquisa. Pensei mais que era pra saber o que tu tava usando mesmo. É baseado na pesquisa mesmo. E também isso daqui levantou outra questão que eu ouvi. Isso, na palestra última que eu dei, eu ouvi, o pessoal perguntou se isso não faria com que a Steam desistisse do desenvolvimento do Linux, né? Da versão para Linux. E também na internet eu vi bastante gente disso, vamos jogar, pessoal, vamos comprar jogo, porque senão a gente não vai mais ter a versão da Steam pra Linux. Não, cara, a ideia da Valve foi sempre o Steambox. Então tem uma porralhada de port que ninguém tá vendo. Boa parte dos jogos que existem pra Steam, que é da Steam pra Linux, existem versões que nem estão na aba Linux lá ainda, porque eles estão em beta teste. Por exemplo, o Garry's Mode é um bom exemplo disso. Ele está em beta teste. Se você compra ele lá na aba do Windows, ele aparece, mas na aba Linux ele não aparece ainda, porque ele está versão beta. Mesma coisa, o Portal, o Left 4 Dead o Left 4 Dead 2 está em versão beta, então ele não aparece na aba Linux. Então só pra quem já comprou, né? Exatamente. E tem muito jogo que nem lá aparece, cara. São ports que ninguém sabe o que está acontecendo, só algumas pessoas. Existem alguns ports que eu tava testando na época que eu tava trabalhando com o Ubuntu BSC. Daí nesses últimos meses, como eu tô ocupado pra caralho, eu parei de fazer esses testes. Mas tem muito port, inclusive de empresas grandes, tá, pessoal? Tem que tá pra lá. Mas o foco das empresas é a Steambox, não é nem lançar jogo pro Ubuntu, nada disso. Felizmente pra gente, o que rodar no Steambox vai rodar pra gente também, né? Mas... E nós estamos testando pra eles. Exatamente. Mas o número de usuários lá não vai fazer a Square Enix ou a Electronic Arts ou a Ubisoft pensar, eu não vou fazer isso aí. A Valve não ia gastar todo esse dinheiro, não ia fazer tudo que tá fazendo aí, não ia postar tanto se não tivesse uma carta na manga, cara. E foi bastante estudado o negócio, né? Porque eles ficaram enrolando pra lançar, vamos lançar, não vamos lançar, mas eles estudaram bastante o mercado antes também. Existem conversas disso, faz anos e anos e anos que a Valve vem conversando na Electronic Arts. A Valve conversou com parceiros agora eu não lembro qual, acho que foi na Tokyo Game Show. A Valve estava por lá também. Tinha um stand só da Valve, né? Era um boot privado. Tinha um protótipo do protótipo da Steambox por lá também. O próprio Gabe tá direto conversando com parcerias nesses eventos e tudo mais, então não espere um FIFA, tá, pessoal, na Steambox tão cedo, porque a Electronic Arts e a Valve não se bicam. Apesar da Electronic Arts ter fechado parceria com a Canonical, a Electronic Arts e a Valve não se bicam por causa de vários problemas aí, por isso que surgiu Origins e tudo mais. Mas
esperem muitas coisas boas, principalmente da Square Enix, criador do Final Fantasy, Dragon Quest e Companhia Limitada, Kingdom Hearts. Então tá, o pessoal pode ficar tranquilo que não vamos perder a Steam, porque essa pesquisa deu a redução. Muita gente vai ficar tranquila agora. Não tem nenhuma notificação. O Batman, tipo, pra quem, tipo, eu e Yoga que adoramos o Batman, tem porte do Batman também, cara. Do Arkham Asylum, sei lá como é que fala essa porra. Tá sendo portado também. Tipo, tem até foto lá, se o pessoal procurar lá no Twitter do Michael Larrabell, lá do Forenix, tem foto ali rodando no Ubuntu já. Me manda, se tu tiver essa foto, me manda, cara, porque eu até achar vai demorar. Eu não tenho, cara, faz uns 2-3 meses que ele postou aquela foto. Tu tem informação sobre o GTA? Não, cara, não. Acho que a Rockstar Games nem tá muito interessada, né? Não que eu saiba, pelo menos. Mas que nem eu falei, tipo, tem muita coisa acontecendo no background assim que a gente não conhece, cara. Eu tenho minhas fontes aqui ali por causa do tempo lá do beta teste lá, mas não é. Tipo, tem muita coisa que tá acontecendo. É a mesma coisa do Ubuntu Touch, cara. Tem muita coisa acontecendo e a gente não faz ideia. Vou acompanhar a lista de desenvolvimento do Ubuntu Touch, dá pra ter uma ideia de muita coisa que acontece. É verdade. Olha, eu já recebi aqui o telefone da Canonical que eles mandaram pra mim. Todo mundo aí vai botar essa manhã. Mas é legal, cara, assim, eu não tenho. Eu instalei o Steam, mas eu não baixei jogo nenhum. Não sei se o Og aí também ele já botou alguma coisa. Não, cara, aliás, no meu aniversário agora, um amigo meu, Alexandre Coster, que é daí do sul do Brasil, hein? Ele comprou pra mim, foi aquele Humble Bundle. Aí eu brinquei com um joguinho do Humble Bundle. Qual foi? Lembra? Lembro, eu joguei, chama Little Inferno. Show de bola, cara. Little Inferno eu comecei a jogar e depois eu caí na besteira de mostrar pra minhas filhas, aí pronto. É bacana. Aqui eu vou mostrar pra minha filha, cara, aquele banner, aquela screen, sei lá como que é o nome disso, do Android, que você dá vários cliques lá na versão do Android, aparece as jujubas rodando na tela. Uhum. Pô, minha filha fica lá. Eu falei, cara, não tem paciência pra isso. Mas é legal aquilo, cara. Mas assim, eu acho que. Fala aí. O easter egg do Gingerbread, você clicava várias vezes na versão do Android, lá aparecia um desenho temático do Halloween, né? Na internet várias pessoas disseram, né, que o Android era coisa do demônio, que não sei o quê. Cara, eu ri muito com aquela porra. Agora assim, eu confesso que eu tô assim, parado aí na Steam também. Eu cheguei até a baixar lá o Desura lá pra ver alguma coisa. Só que eu não comprei mesmo nada. Eu tô esperando aí algumas promoções da Steam, porque, por exemplo, eu compro o software, sei lá, jogo pro Android, né? E acabo não jogando. Eu jogo um pouco e paro. Cara, pra você ter ideia, só o portal mesmo que eu joguei até o final. O resto eu tô ali e às vezes dou uma jogadinha. No último mês, como eu disse, eu não joguei. Cara, mais da metade dos jogos que eu tenho na minha Steam, eu ganhei de graça e eu completei por causa dos testes, só. Isso que dá revolta de ouvir, cara. Duas coisas que me revoltam ouvir: que ele conseguiu comprar os jogos baratos, $1, que agora estão $30, e o Og que foi ver Superman hoje. Pessoal, a gente tá já avançando no tempo. Se a gente continuar muito assunto, acho que não vai nem dar pra seguir a pauta inteira. Mas tem um assunto que não é bem software livre, mas indiretamente a gente acaba falando sobre software livre. Eu quero aproveitar o Og aí pra gente saber o que acontece com o tal do PRISM, né, o projeto de espionagem dos cidadãos. Como é que isso está sendo visto lá nos Estados Unidos? Depois eu deixo o link também para o pessoal poder ler todas as matérias que a gente já viu aí. Tem um monte de coisa no Brasil em português para o pessoal entender o que é o PRISM também. Olha, cara, o que eu vi foi o seguinte, pessoal, primeiramente, eu acho que a mídia americana, né, ela faz um filtro muito forte sobre todas as coisas que acontecem. Então, por exemplo, eu não assisto a CNN, eu não assisto mais aquela porcaria, porque eles usam um filtro muito forte aqui, então as coisas estão acontecendo e os caras estão
passando programa de, sei lá, de como fazer bolo, e, pô, não tem nada a ver, né? Então, perdi um pouco a fé do negócio. Então tem um filtro muito forte aqui, você não vê muitas essas coisas acontecendo. Igual o que está acontecendo lá na Turquia agora, por exemplo, quase você não vê nada. Então, no Brasil, o que está acontecendo no Brasil, vocês enxergam aí? Não tô nem sabendo. Em São Paulo? Não, o que tá pegando em São Paulo? Estão quebrando tudo também lá. Completamente fora. Então, quer dizer, eu sei dessas coisas porque eu acompanho o mundo tecnológico, então essas notícias chegam a mim e tal, mas eu não tô vendo muita repercussão assim em volta da onde eu vivo, as pessoas aqui, a própria mídia, como eu falei, repercussão muito baixa, que é muita sacanagem, porque eu acho assim, a minha posição política, né, eu votei no Obama, né? Aliás, o Obama, eu votei nele na primeira vez. Ele foi um dos motivos porque eu decidi fazer minha cidadania, porque eu não tinha cidadania americana, nunca tive interesse em ter a cidadania americana. Mas a única vantagem para mim era que eu podia votar, né? Então, quando o Bush ganhou aquela última eleição dele, aí eu falei, não, agora eu enchi o saco, eu vou ter que votar. Alguma coisa que eu nunca quis votar quando era, né, morava no Brasil aí e tal, nunca tive interesse em votar em nenhum, mas aí aqui eu quis votar. Mas, pô, a política do cara aqui tá continuando o que o Bush fez, se não for pior ainda. Então, esse lance do PRISM aí, cara, é super assustador. Eu acho assim, é uma violação enorme de tudo que os Estados Unidos já representou lá fora, né? Antigamente os Estados Unidos era visto como o país da liberdade, né? Isso, todo mundo fugia para cá para poder fugir, sendo perseguido aí por ideias políticas, religiosas, o que fosse, e todo mundo vinha para cá. E hoje em dia a coisa mais, é uma piada, porque aqui a lei hoje em dia está mais contra o cidadão do que qualquer coisa. Então está chegando num ponto aqui onde que as pessoas têm até que ficar meio esperto com o que falam aí, porque eles usam gravando, muito... hein? Exato, o outro está sendo gravado agora. Eles usam muito. Uma coisa que aconteceu desde que aconteceu o atentado em 2001, né, que foi dia 11 de setembro, é que eles usam o patriotismo como arma para atacar as pessoas que falam qualquer coisa contra o governo. Então, se você fala qualquer coisa, se você não gosta de alguma coisa que está acontecendo, aí você não é patriota, né? Você não é patriota, e aí o negócio fica feio para você. E isso é uma coisa que aconteceu muito. E outra coisa é a palavra herói, né, que eles usam aqui, hero. Então, tipo assim, herói tem uma definição, né? Não super-herói igual super-homem, tá? Igual você perdeu o filme hoje, já perdeu. Você tem a definição do herói? Aqui é tipo assim, acontece um atentado, aí o cara sobreviveu porque ele escondeu debaixo da mesa, por sorte não aconteceu nada. O cara é um herói agora, sabe? Então, eles deturparam a palavra herói e também agora usam patriotismo contra a arma. Mas isso não tem aquela velha frase que diz que a história se repete? Então, isso já aconteceu aqui nos Estados Unidos, quando eu não morava aqui, mas, né, nas épocas aí quando tinha o Cold War aí contra o Red Scare, né, que tudo fala assim, se você era acusado de ser comunista, você provavelmente ia ser apedrejado na rua, né? Então, mais uma vez, a história está se repetindo, e agora esse lance do PRISM aí é só mais um capítulo nessa novela muito feia que está acontecendo aí, e tudo com o voto do Obama, né? O presidente que nós votamos no poder aí. Tá falando do Obama, eu lembrei de uma tirinha que eu vi, cara. Tinha um cara, botaram aí no Facebook, no Google Plus, não me lembro. O cara tava ligando pra namorada dele e começou, né? Aquele papo quente, né? Oi, tudo bom? O que você tá usando aí, hein? Eu vi isso daí. Eu não me lembro, foi uma coisa do tipo assim. Tô tirando a roupa, não sei o quê. Não vou tirar. Vai lá, não sei. Aí o Obama entra, tira logo. É muito engraçado, cara. Tá mais ou menos assim o negócio, tá? Só pra o pessoal entender um pouco. Só pra o pessoal entender um pouquinho melhor. Só pra dar uma pincelada. Estou lendo os seus e-mails. Só pra dar uma pincelada, então, pro pessoal que não sabe ainda o que é o PRISM, mas acho que é meio difícil não saber. É um programa lá programa do governo americano que eles estão monitorando. Na verdade, eles pegam informações do Google, do Facebook, do Yahoo,
ligações telefônicas agora da Verizon, acho que é isso, Verizon. É Verizon. Bom, estão pegando essas informações, mas não se sabe também exatamente como que é feito, né? Não tem detalhes assim tão técnicos, só sabe que eles estão tendo acesso a esse tipo de informação. Isso aqui que nós estamos conversando agora via Hangout, pode estar sendo filtrado. Pelo que nós estamos falando, talvez o OG aí, vamos ver se a gente consegue pro próximo Hangout ele tá aí, né? Pelo que eu vi, se na próxima semana ele desaparecer, a gente já sabe, né? Pelo que eu vi, tem umas palavras específicas, né, que eles estão procurando, né? Que na verdade a gente sim, mas também tem gente que diz que na verdade não são essas as palavras. Isso foram palavras para despistar o pessoal da imprensa, para dar alguma coisa para a imprensa. E caraca. Na verdade o Prism em si, eu vou ser bem sincero, cara, tipo, não me surpreendeu em nada, sabe, não foi uma surpresa. Eu achei eu sempre achei que, tipo, que isso já fosse conhecido, sabe, porque era meio óbvio, cara, que o governo espia, que o governo faz esse tipo de coisa. Eu só fiquei surpreso que veio a público, sabe? A única coisa assim que me deixou surpreso. Quem acompanha o WikiLeaks, por exemplo, já sabia disso, há anos. Só falhou o sistema deles. Eu achei até legal que o Julian Assange, ele postou no Twitter um tempo atrás, depois, tipo, eu falei, não sei o que, tipo, com o ego inflado, né, porque ele já tinha esses documentos e tal no WikiLeaks há tempo e tudo mais, e ninguém acreditava, todo mundo acha que o cara é louco e tal, mas tem muito documento lá no WikiLeaks que realmente, cara, é coisa de louco, mas tem muita coisa real lá e, tu vai ler tudo aquilo lá, tu fica de cabelo em pé, cara. É interessante, tem uma revista que eu leio, né, digital que eu leio, chama The Week, né, eu leio ela no iPad, e a revista da semana, a edição da semana passada estava falando justamente, eu não lembro o nome do cara e o cargo dele, mas não é o secretário do Departamento de Justiça, não vou lembrar agora, mas se eu lembrar eu falo para você com o nome e o departamento. Mas é o cara que, tipo assim, chegou lá no Senado, o Senado perguntou pra ele, é verdade que vocês estão espionando, fazendo esse tipo de coisa que foi revelado agora no Prism, né? Falou pra ele, vocês estão espionando, fazendo isso. Aí ele falou, não estamos fazendo. Aí soltaram a bomba, ele falou, não, tá aí, né? O cara mentiu. Então, quer dizer, se fosse qualquer outro mané aí da vida, o cara ia parar na prisão ou algo parecido, porque ele mentiu pro Senado, né? Ele mentiu, foi tudo juramentado lá e tal, ele mentiu. Mas o cara tá aí e no máximo que provavelmente vai acontecer é que vão pedir para ele sair, vão colocar um outro, provavelmente pior ainda, no lugar dele. E é esse tipo de coisa que eu tenho visto acontecer muito aqui nos Estados Unidos. Isso me deixa irado, porque como é que as pessoas aceitam esse tipo de coisa? Cara, só uma coisa assim, pelo menos agora dá pra ver que aí é como aqui, não tem diferença nenhuma. Exato. O pior, cara, tipo, tem uma pesquisa que saiu uns dias atrás aí, eu acho que foi no Gizmodo que eu li, que mostra que a maior parte dos americanos concorda com o Prism. Claro, tipo, saiu essa notícia, daí depois eles publicaram em vários lugares, né? Daí, tipo, ali ficou pelo menos pra mim, cara, ficou mais claro a manipulação a manipulação do governo na imprensa ficou muito mais claro, cara, porque eu não consigo ler uma coisa dessa e achar que é verdade, cara. Porque, o povo gostar de ser espionado, assim, de gostar de viver no Big Brother da vida, não pode existir, cara. Ou o povo americano tá muito fudido mesmo, ou isso mostra, como eu falei, né, a manipulação que o governo, não só americano, mas o governo qualquer tipo de país aí tem na mídia impressa e na mídia digital também. Mas é claro que é manipulado. É claro. O Windows Phone falando que estão em terceiro lugar, mentira. Não, veja bem, cara, né? Como eu falei pra você, a mídia manipula pesado, né? Isso não tem sombra de dúvida nenhuma. Mas eu só fui ver isso quando eu saí dos Estados Unidos pela primeira vez, né? Ou seja, eu morei aqui por muito tempo. Aí eu fui lá na Dinamarca. Aí, cara, lá na Dinamarca,
eu tava num hotel e era assim, todos os canais, ou era sueco, alemão, ou era dinamarquês, e tinha um canal em inglês, que era a BBC. Aí, bicho, assistindo a BBC, eu fui saber de um monte de coisa que não tava, assim, ninguém sabia o que estava acontecendo, pelo menos na mídia, não estava cobrindo a mídia em massa, né, nos Estados Unidos. Aí eu, tipo assim, eu sentei lá, aí, bicho, eu fui saber, assim, não só o que estava acontecendo nos Estados Unidos, que eu moro aqui, mas não estava sabendo de algumas coisas, mas coisas que estavam acontecendo no resto do mundo. Aí, no dia seguinte, eu lembro, assim, eu estava conversando com um cara da Dinamarca, falando justamente sobre uma passeata que ia acontecer lá na cidade de Copenhague. E aí o pessoal americano que estava comigo falou assim, olha, como é que você está sabendo disso tudo? Né? E assim, os caras, assim como eu, completamente sem saber nada. Então, a mídia manipula pesado. É a mídia e a escola. Né? Você já aprende desde pequeno um monte de coisa já. A escola hoje em dia, cara, é uma eterna formadora de robôs, né? Robôs manipulados pelo governo. E pior ainda no Brasil, cara. Porra, no Brasil é coisa do outro mundo, cara. Porra, me dá medo de colocar, tipo, ter uma filha amanhã e ter que colocar ela na escola. Porque tu é obrigado a colocar na escola aqui no Brasil. Me dá medo, cara. Tipo... O grande problema de um país que o iPhone é R$3.500. Um grande problema de um país onde eles vendem um tablet TechPix por R$3.500, né? É pior ainda. Não, cara, mas tipo, se tu quer ter um exemplo básico de manipulação, é só você assistir a Globo, a cobertura da Globo das manifestações lá em São Paulo. Então, digamos lá que tenha, sei lá, 2.000 manifestantes, né? Desses 2.000 manifestantes, um manifestante vai lá e quebra pau. Ele tá lá só pra fazer baderna. Ele tá lá pra vagabundear mesmo. É um troll. Exato, é um troll. Ele começa a quebrar carro e começa a fazer os cambal lá. A Globo não vai mostrar os outros 1.999 manifestantes que estão lá tentando reivindicar algo. Não, a Globo vai mostrar aquele maldito cara que tá lá só pra fazer sacanagem. E daí o resto do Brasil pensa o quê? Que aqueles manifestantes são um bando de vagabundo, um bando de estudante, filhinho de papai, que tá reclamando por causa do aumento de 20 centavos. Mas eles não estão reclamando lá por causa do aumento de 20 centavos, cara. Eles estão reclamando porque aquilo foi a gota d'água. Tipo... Com todas as injustiças, todas as bostas que acontecem no Brasil, toda a corrupção e tudo mais, aquilo ali foi a gota d'água que aconteceu. Mas a mídia a mídia obviamente não mostra isso. A mídia mostra aquele um vagabundo que estava quebrando o carro. E daí o resto do Brasil pensa o que pensa. E é por isso que a porra do Brasil não vai pra frente, cara. E a mesma coisa que acontece em outros países. Eu garanto que lá na Turquia, por exemplo, era isso que a mídia fazia. Foi mais ou menos que o Og deixou a gente tranquilo aí, que lá também é assim. Eles escondem e mostram o que é necessário, o que eles querem que seja mostrado. Ô Og, se amanhã o FBI estiver na sua casa e pegar você doa pra mim esses livros do Maia. Pode ficar tranquilo, que se eles chegarem aqui na minha casa, logo vão chegar na sua também. Mas eu quero ir certinho assim, nessa nem a posição tem. Não é sacanagem, a próxima vez que a gente gravar, eu vou mudar a ordem e vou perguntar pra você. Tira uma foto aí logo aí. Pelo menos a gente consegue ver, todo mundo que tá vendo, que o cara gosta de Python. Legal, manda aí. Próximo assunto. Eu acho que agora nós vamos encerrando, senão nós vamos passar o nosso limite de tempo do Opencast em muito. Eu só queria entender uma coisa que você colocou aqui. A questão do governo alemão instrui a limitar patentes de software. Eu não sei o que é isso. Podemos falar então sobre isso. Na verdade, eles falaram assim: eles querem acabar com essa trollagem de patentes lá. Lá só fazer patente de software se o software fizer a substituição de alguma coisa mecânica, por exemplo. Algum dispositivo mecânico. E não ser qualquer patente, como por exemplo a Apple patenteia lá o Pinch to Zoom. Tipo, isso aí não substitui nada mecânico, isso não poderia ser patenteado. Então estão incentivando aos órgãos que aceitam as patentes a verificar esse tipo de coisa e não sair simplesmente patenteando qualquer coisa que é submetido. Entendi. Mas isso afeta, sim, não sei, isso tá aprovado, sei lá? Não, é uma recomendação.
né? Não é uma lei, não é nada assim, é uma recomendação. E isso lá acaba ajudando também o software livre a poder fazer coisas que não pode por causa dessa porcaria de patenteamento aí, de licenciamento de patentes e porcaria. Exatamente. Pegar esse bizu aí de uma coisa que não tem nada a ver, mas assim, não tem, né? Você que quer comprar uma máquina com o Linux instalado, com Ubuntu, Fedora, seja o que for, você tem o direito, a gente já falou isso aqui no webcast hoje, direito de exigir o reembolso do seu sistema operacional, se você não quiser. Então eu te recomendo assim, né? No Brasil. Exatamente. Tá na EULA da Microsoft isso, tá? Então você não aceite, tá? Porque se você dá o OK lá, já era, não aceite. Você vai lá na loja, logicamente se você entrar numa loja, uma loja varejo, né, de rua e tal, talvez o cara não tenha esse tipo de informação. Eu posso comprar sem Windows, o cara vai até rir de você, né, porque o cara não tem essa informação. Mas se você ligar para ele nem sabe que existem outras opções, né? Exatamente. Ele acha que deve ser um chip ali, que eu não sei. Mas se você ligar para Dell, eu já comprei assim minha máquina. Se você ligar para Dell, IBM, Lenovo, né, IBM não faz mais, Lenovo, seja o que for, para comprar um desktop você pode pedir, exigir a máquina sem o sistema operacional. A Dell, ela coloca o FreeDOS quando você, como aconteceu comigo. Lenovo faz isso também. Exatamente, quando você compra sem o sistema operacional, ela coloca o FreeDOS. Algumas empresas, eu fiquei sabendo que colocam um live CD de Linux, na verdade colocam uma coisa... É um instalador que dali você consegue arrancar a instalação do Windows ou do Linux, né? Geralmente ocorre isso em servidor. Então está disponível, você tem direito disso, tá? Não cai nesse papo fuleiro aí não, você tem direito de pedir reembolso, ok? Só a única coisa que você tem que fazer é bater o pé um pouco, né? Não espere que a atendente vai... Não espere que a atendente vai te atender na primeira vez que você no primeiro pedido. No mundo perfeito, ela iria fazer isso, mas como não vivemos no mundo perfeito... Apele sempre para a lei da venda casada. Pronto. Mas isso é venda casada, isso é impossível. Eu quero tirar o Windows do meu computador. Senhor, esse processo vai demorar 15 dias. Não tem problema que dure um mês, mas tira. Exatamente. É a mesma coisa em relação a provedores de acesso à internet. O pessoal liga aí dizendo que é obrigatório. Tu pega e manda um link da Anatel ali e acabou. Eles vão, desculpe senhor, foi um engano, não sei o que, realmente o senhor estava certo e foi o que aconteceu aqui, tá? Tipo, aqui meu pai... já estavam vendendo um provedor de 30 e poucos pila pro meu pai, eu fui lá e cortei a brincadeira da Oi lá e agora tá funcionando tranquilamente. Isso aí não é verdade aí nos Estados Unidos, né? Eu já li notícias que, por exemplo, tu não pode substituir o sistema operacional do celular. Tu perderia, ou seria crime, ou o que é, não sei. Tá mudo... Estão ouvindo o Ag? Não. Não estamos muito ouvindo o Ag. Eu vou cortar o som e botar de novo. Tenta falar. Não voltou o som. Ou foi o Google que trollou. Tá funcionando o Prism aí. Viu? É o governo censurando, né, cara? Essa hora tá o Obama lá. Vamos ver se você não vai votar em mim. Pegaram ele, pessoal. Ele lascou. Vamos desaparecer enquanto a gente pode. Ele vai voltar com a câmera o símbolo do FBI. Voltou. Mas essa foto dele parece um agente FBI mesmo, cara. Aí, voltei. Agora sim. Tem que aparecer o símbolo do FBI. Essa imagem não pode ser divulgada. Olha, cara, eu não sei direito assim em termos da lei, né? Ou seja, quais são as repercussões que teriam se você fizer isso. Mas eu mesmo, por exemplo, vou dar mais um motivo para o FBI então vem aparecer aí. Eu tirei o sistema do meu telefone, eu tenho o Galaxy, o S3, e eu tirei ele e botei o Cyano, né? Aquele Cyanogen. Poder.
E, tipo assim, vale a pena. Ele não é estável igual o que vem já, mas ele destranca muitos recursos que eu uso hoje, que antes eu não podia. O que eu sei dessa lei é que você não pode fazer jailbreak sem o consentimento da outra pessoa. Essa é a lei que pelo menos foi isso que eu entendi lendo a lei toda. No Brasil também ela existe. Você não pode fazer jailbreak sem o conhecimento da pessoa. Você não pode então pegar o celular da tua namorada, por exemplo, e instalar CyanogenMod sem ela saber, sem ela ter consentido com isso. Então é a minha namorada que não escuta, né? Porque eu instalei o Ubuntu Touch pra ela lá. Vou ser preso. Pois é, mas eu uso e eu tô feliz com ele, saca? Eu tô feliz com usar o bagulho aqui. Cyanogen mata a pau, cara. Não, mas tipo assim, veja bem, um dos recursos que eu gosto bastante, que ele é completo, você não pode fazer, né? É que eu uso, a minha provedora é Sprint, tá? Eu não tenho a Verizon, eu tenho a Sprint. Então, ela foi a primeira, se eu não me engano, provedora que te dava um serviço ilimitado, né? Então, é de dados, minutos e tudo mais. Então, eu não tenho limite de dados, mas aí eles não deixavam você transformar o seu telefone em um hotspot, né? Para você passar o acesso de internet para outros dispositivos. Para você fazer isso, você tinha que pagar $30 a mais por mês para poder fazer isso. Já com o CyanogenMod, não. Tipo assim, às vezes eu estou na rua e minhas filhas estão querendo usar o iPad lá e tal, eu pego meu telefone, ponho o Access Point e pronto. Fica tranquilo. Pois é. E fora que a performance fica muito melhor, né, em relação a TouchWiz do coisa. A única coisa que eu não gosto, na verdade, é que infelizmente a Samsung tem uma péssima política de liberação de drivers. Então o código-fonte dos drives pro processador Exynos, o Exynos, sei lá como é que fala essa porra, a Samsung não libera. Então, por exemplo, o Galaxy Note 2, toda a ideia do Project Buffer do Jelly Bean, todo o pessoal da CyanogenMod fez, tudo open source. Eles recriaram os drives tudo com engenharia reversa. No Samsung, o Galaxy S2 que eu tinha, também foi a mesma ideia. Então, até o pessoal conseguir realmente implementar o Project Butter, foi meses e meses pro Team Samsung, que é da CyanogenMod, fazer isso aí. Coisa que, por exemplo, se você pega um Nexus, você não vai ter esse problema, porque o Google libera tudo pra você, tudo, né? Ele obriga a Samsung, obriga a LG e afins a liberar esses drives. Então, essa é o único problema, assim. Então, se você for a diferença entre o Cyanogen e a Samsung. Então, por exemplo, o Galaxy Note 2 com a TouchWiz, né, que é com o firmware original da Samsung, ou uma versão modificada do firmware original, com os drives originais, eu vou estar rodando o Android 4.1.2 e minha bateria pode durar até 7 dias. Que é uma bateria gigantesca, cara. Com a CyanogenMod já muda. Eu tenho o Android 4.2.2, eu tenho total liberdade de fazer o que eu quero. O meu celular fica infinitamente mais rápido, mas a bateria dura 2, 3 dias no máximo. Então, por causa dessas diferenças todas, entende? Pra mim não muda porra nenhuma, cara. Sei lá, tipo, pô, não me mata no fim do dia conectar meu carregador, meu celular no carregador. Então eu uso a CyanogenMod feliz da vida. Outra diferença, né, que me incomoda na Cyanogen é a qualidade das fotos que você tira. A qualidade do firmware original com as modificações da Samsung é equivalente a, sei lá, uma câmera digital boa, né? Não uma TechPix, né? Uma câmera digital boa. Já com a Cyanogen, a diferença a qualidade das imagens fica bem ruim. Como eu não tiro tanta foto assim, tipo, não ligo tanto pra qualidade, pra mim não importa tanto, mas é algo que incomoda um pouco, né?
Mas não é algo que faria eu ficar sem a Cyanogen, cara. Porque, porra, a experiência pura do Android é muito boa, cara. A própria Acer, numa entrevista, o CEO da Acer falou esses dias que a Acer não tem vontade nenhuma de fazer modificações do Android, porque o Android já provê uma experiência de usuário perfeita. Não tem por que modificar, tentar consertar o que não está estragado, que é o que a Samsung faz, que é o que a HTC faz e outras companhias fazem. E o Android não é atualizado pela Samsung, não é atualizado pela HTC. Ele leva tanto tempo para você receber uma atualização exatamente por causa disso. Porque a cada versão que o Google lança, eles têm que portar todas as tranqueiras que eles lançam para a nova versão. E leva meses para fazer esse port. E às vezes não compensa o preço, né? Não compensa o que eles vão gastar, o custo. Então por isso que eles não liberam a atualização. Por isso que o Atrix, por exemplo, morreu no 2.3 alguma coisa, por causa disso aí. E já no Android puro, o Google consegue te dar atualização. Por quê? Porque é só o código, tem que portar para o aparelho e acabou. E portar para o aparelho, o pessoal do XDA faz em 5 minutos. Eu portei o Ubuntu Touch pro Galaxy Note 2 em 5 minutos, se você não contar os 15 GB de repositório que eu tive que baixar. Mas sem contar o download do repositório, eu fiz o port em 5 minutos, cara. Então é muito fácil. Nesse evento que teve da Apple, né, do iOS 7, eu vi muita gente, esses trolls aí na internet, chupa Apple, né, como é? Chupa Samsung, como se fosse a Samsung que faz o Android, né? A Samsung, pra mim, não fede nem cheira. Tem um excelente hardware, mas o sistema que vem ali totalmente modificado, para mim é um lixo, né? Por que é um lixo? Porque para mim eles conseguiram estragar o Android. Eu não gosto, né? Eu prefiro o Android original. Não tem nada melhor do que você ter uma experiência Nexus no seu telefone. Isso é uma palhinha. Não sei se vocês já viram, cara. Eu também sou fã de Cyanogen, eu uso no S2 Cyanogen. Eu não sei se eu tô até para pegar um S4 para mim, perdão, o Nexus 4 eu não vou tirar, não teria coragem de tirar o Android original. Mas assim, não sei se vocês já viram essa notícia, para entrar no gatilho aí. Na verdade, agora a Google, não sei se é por causa do Xphone, começou a liberar versões Series, né, versões para certos telefones. Então, até no evento do Google I.O. foi lançado aí o S4 Google Series, né, que vem o S4 com o Android puro, o Android original, né? E o HTC One também. Exatamente, o próprio Android. Eu fiquei sabendo agora que a HTC One e um celular da Sony, que eu não sei qual que é, Xperia L, sei lá, algo tipo. Mas assim, vão vir também com o Android Series, né? Aí eu fico naquela certa, peraí, então agora começou a lançar para todo mundo, legal, vai ter uma atualização agora, de repente eles estão corrigindo o suposto, né, fragmento, né, das questões dos telefones, mas eu acredito também que seja de repente por causa do Xphone, não sei, né, ou de repente até por causa do lançamento do Nexus 5, não sei, né, mas enfim, foi uma boa medida. Eu acho que o cara que tem aí o S4, troca essa porcaria, bota o Google Series, né, bota lá o Android original, que a experiência, ou Cyanogen, a experiência de ter um Nexus, um Android original é muito boa. Ainda mais o hardware que é o S4 ou outros telefones, né? Então, assim, cara, o que ferra na TouchWiz, né, é a interface, cara. Porque a interface do Android é linda, cara. É linda de morrer. Só que tem todo aquele negócio azul e tal, bonitinho, né, do Android puro. A Samsung vai lá e coloca o verde do Gingerbread, cara, lá do tempo do Gingerbread, lá do 2.2. sei lá, que pedrada. Porra, velho, aquele verde era um saco, cara. Era uma bosta aquela porcaria. Eu peguei o Nexus 4 e o S4. Cara, a experiência de Android puro faz diferença, é muito mais. Exatamente, cara. Tipo, os aplicativos da Samsung são ótimos. É ótimo você pegar, por exemplo, o Galaxy Note 2, você pegar um aplicativo otimizado para a S Pen, que é a canetinha que vem com o Note. É ótimo. Você pode, por exemplo, chegar lá, você quer mandar um texto, um texto para alguém lá e você não tem tempo de digitar no dedo. Você pega a tua canetinha e escreve. Tu escreve o texto e ele vai ser enviado para a pessoa. Ou você
você tá, sei lá, tu tá numa reunião, você quer anotar alguma coisa, você não quer ficar digitando, você pega, escreve, faz uma anotação mesmo. Ou você pode usar ele como um mouse, por exemplo. Então, no celular, você vai num site, os menus hover, né? Você não tem como, sei lá, deixar teu dedo clicado em cima, ele não vai mostrar as opções. Ele vai sempre, ou você clica na opção, ou você perdeu as opções. Já com a canetinha, não, cara. Você pode chegar, só deixa ela em cima, assim, do menu, e ele vai mostrar como se fosse um ponteiro do mouse. Você pode fazer outras coisas, por exemplo, você pode clicar nela e selecionar a parte da tela, ela vai tirar screenshot daquela parte da tela. Então, essas ideias são ótimas, esses aplicativos adicionais. Mas então adiciona esses aplicativos adicionais na interface original do Google. Não coloca uma interface totalmente diferente, cara, porque, pô, estraga o Android com essas coisas. Principalmente a Samsung. O pior ainda acho que é a Motorola, por causa que a interface dela é pesada pra caralho, cara. Eu lembro que o Atrix na época foi anunciado como um mega computador e tudo mais, que você vinha com teclado e caralho 4 lá. Só que a interface dele era totalmente lenta por causa da interface da Motorola. Aquilo, porra, me deixou puto pra caralho. Bom, gente, o assunto tá bom, mas o nosso tempo já se esgotou. Gerais. Mais uma vez não vamos falar do Fedora, cara. Não, o Fedora vai ter aquele episódio específico dele que a gente vai marcar. Legal. Então tá, pessoal, eu queria agradecer vocês por participarem aí. A Prígio, Julian, Og, pessoal que tá assistindo ao vivo, o pessoal que vai ouvir depois também. Quiserem deixar uma consideração final aí. Beleza, valeu por participar, por aturar estar presente conosco, e estamos aí, né? Agora sim, que acho que todo mundo aí, se tiver alguma dúvida, enfim, né, posta lá no site do Boteiro, né? Não sei se tem a área lá. Isso aí, vamos seguir em frente aí com os próximos webcasts. Quem quiser conhecer um pouco aí do meu blog, tá? aprendesimonte.com.br, não é bem um blog, eu boto algumas anotações lá, enfim, beleza, é isso aí. Bom, pessoal, pra quem tá acompanhando já sabe que eu saí do Ubuntu BSC, mas eu não parei meu trabalho com o Ubuntu, tá, pessoal? Então, dia 22 agora de junho, eu vou estar lá em São Paulo, no Ubuntu Day, palestrando. E agora, dia 13 de julho, eu vou estar em Porto Alegre, no WordCamp. Agora, sobre o WordPress, né? Vou estar lá representando a Copy Blogger, mais especificamente a divisão de hospedagem, que é onde eu trabalho, né? A divisão de servidores, etc., da empresa. Eu vou estar lá fazendo o lançamento da nossa participação no Brasil, tá representando a empresa lá. Então quem estiver em Porto Alegre, quem se interessa por WordPress e tudo mais, esteja lá. E quem se interessa por Ubuntu, estiver aí, quiser estar lá em São Paulo, eu vou estar lá palestrando. Eu vou estar lá com o Galaxy Note 2 rodando o Ubuntu Touch também, para mostrar. O Thiago vai estar com o Galaxy Nexus rodando as últimas builds do Ubuntu Touch também. E a comunidade do Ubuntu vai estar em peso lá, tá, pessoal? Então, quem quiser, só dá uma procurada por Ubuntu Day ali no Google. É o pessoal lá do Ubuntu BR SP que está organizando. Deixa eu só falar uma coisa assim, desculpa, a questão do Ubuntu Day, eu vou estar lá também, tá palestrando, e a minha palestra vai ser sobre segurança no Ubuntu Server, tá? Aí, só para divulgar, porque eu esqueci de divulgar, foi mal. Beleza, minha vez aqui, eu quero agradecer também mais uma vez pelo convite, participar, adoro bater papo, então pode chamar sempre que eu apareço aí. E para vocês que quiserem acompanhar aí, eu sei que o podcast está meio parado, mas a culpa é da Red Hat, eles estão me botando para trabalhar muito, então o tempo livre está curto. Mas se vocês quiserem acompanhar aí, é @ogmaciel no Twitter, e é só entrar em contato lá, você vai saber o que eu estou apontando. O Super-Homem, o filme é maravilhoso, tá? Sacanagem. Eu tenho que ver esse filme. O Og, pra quem não conhece, o Og é nosso amigo importado, né? Enfim. Eu falar português. E por último, caso eu não apareça no próximo episódio, procura lá em Cuba, lá na base militar. Pode ser que eu esteja por lá, tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado e até o próximo episódio do Opencast.